Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão envolvendo a parte de expressões algébricas, tá? Ou frações algébricas. Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba. E a nossa meta é chegarmos aí aos 27.600 inscritos, tá? Tenho certeza que essa questão vai valer aí o teu gostei aí, a tua inscrição e o teu comentário. Questão bem difícil, bem longa, mas nós vamos resolver aqui para vocês, tá? Olha só, a questão diz: simplificando a expressão que vocês estão vendo aqui, obtemos que resultado? É a pergunta. Aqui você vai fazer o seguinte: eu descobri aqui a maneira mais rápida de fazer, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte: quando você tem uma soma, aqui ó, quando você tem essa soma e tem uma expressão aqui no denominador, a melhor ideia é você fazer essa separação, saber que cada termo desse aqui do numerador, ele vai ter o mesmo denominador, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer assim, nós vamos colocar a ao quadrado menos 1 vai ser dividido por toda essa expressão do denominador, ficando então a ao quadrado menos 1 menos a menos 1. Mais, da mesma forma, vai ter a mais 1, que vai ser dividido por toda essa expressão do denominador, ficando então a ao quadrado menos 1 menos a menos 1, tá? E a partir de agora, você vai começar a ver o seguinte: você pode começar a colocar já algum termo em evidência. Caso você não consiga ver isso, eu vou te dizer aqui o que pode acontecer. Quando você tiver alguma coisa ao quadrado com menos 1, fique sabendo que isso aqui já vai poder ser a diferença dos quadrados. Isso aqui pode ser reescrito assim, gente, ó. Ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá? Porque 1 ao quadrado é 1, por isso que ele é a pegadinha. E ele vai poder ser reescrito ainda mais assim, como a mais 1 vezes a menos 1, certo? Mas nós vamos ficar aqui nessa expressão do a ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá bom? Sem problema nenhum. Então a gente vai fazer assim, vai ficar a ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre na parte de baixo a ao quadrado menos 1 ao quadrado menos a menos 1 mais a mais 1, que vai dividir a ao quadrado menos 1 ao quadrado menos a menos 1, certo? Sem problema algum. Aí você começa a ver alguma coisa assim que começa a ficar parecido, mas ainda não dá para você fazer nenhuma resolução, então você vai para essa daqui, ó, para essa substituição, que poderia ter feito já direto. Então a gente vai fazer assim, vai ficar a mais 1 vezes a menos 1, tudo isso dividido por a mais 1 vezes a menos 1 menos a menos 1, tá? Sem problema nenhum. Mas, da mesma forma aqui do outro lado vai ficar a mais 1 dividido por a mais 1 vezes a menos 1 menos a menos 1. A partir de agora você começa a ver que eu vou poder colocar algum termo em evidência, tanto do primeiro termo aqui, tá? Quanto no segundo termo aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, eu vou fazer aqui do lado mesmo, ó. Então, na parte de cima eu não vou mexer em nada, vai ficar então a mais 1 que multiplica a menos 1, certo? Vou colocar aqui embaixo,
Eu sei que aqui vai ficar bem apertado mesmo, tem jeito. Então vamos lá. Fazendo aqui embaixo vai ficar assim. Vai ficar A mais 1 vezes A menos 1. Colocando o A menos 1 em evidência no denominador, você vai ter o seguinte. Porque aqui é como se fosse multiplicado por 1, certo? Então colocando A menos 1 em evidência, você vai passar a ter A mais 1 menos 1. Certo? Porque o A menos 1 ficou em evidência. Quem foi que sobrou? A mais 1 e o 1zinho daqui. Mais, no segundo termo, A mais 1. Nesse denominador, você vai ter o seguinte. Você vai poder também colocar o A menos 1 em evidência. Como se aqui fosse multiplicado por 1. Então, quando eu coloquei o A menos 1 em evidência, quem foi que sobrou? O A mais 1 menos 1. Tá? De forma que você acaba percebendo que aqui dentro, ó, 1 menos 1 vai embora, 1 menos 1 vai embora. Tá? E aí sim, colocando aqui do lado, você vai passar a ter o seguinte, vai ficar A mais 1. Posso cancelar esse A menos 1 com esse A menos 1 também. Então vai ficar somente no numerador o A mais 1 dividido por quem? Só sobrou o Azinho aqui, ó. Vezes não, né? Mais. Aqui você tem o A mais 1 sobre A, que vai multiplicar 1 sobre A menos 1. Professor, você foi muito ligeiro, na verdade. Sim, eu sei, eu percebo. Então, vou reexplicar essa parte aqui, ó. Eu vou reexplicar essa parte aqui, bem aqui, ó. Então, é como se você tivesse o seguinte, ó. A mais 1 sobre A menos 1 vezes A. Aqui na frente é como se você tivesse 1. Então, você pode pegar esses termos que estão multiplicados, o A mais 1, colocar ele separadamente e multiplicar por 1 sobre A menos 1. Tá? Por isso que deu isso aqui. Certo? Sem problema nenhum. E agora você acaba percebendo o seguinte, que tanto no primeiro termo quanto no segundo termo, você vai ter um termo que é semelhante, que é o A menos 1 sobre A. E é ele que a gente vai colocar em evidência. Então, vamos colocar ele em evidência aqui. Colocando o A mais 1 sobre A em evidência, aqui é como se ele tivesse sido multiplicado por 1, então fica 1. Mais o outro termo ficou 1 sobre A menos 1, porque esse aqui ficou em evidência, esse ficou em evidência, quem sobra fica dentro do parênteses, certo? E aí você vai ter o seguinte agora, ó, vamos lá. Eu repito, A mais 1 sobre A vezes. Aqui você vai pegar essa expressão, multiplicar com 1 e somar com 1. Então vai ficar assim, A menos 1 multiplicar com 1 e vai somar com 1. Lembrar que tudo isso tem que ser dividido pelo próprio denominador, tá? Primeiro eu multipliquei e aqui eu somei por causa desse sinal. Se fosse o menos, eu colocaria um menos ali. E agora você passa a ter o seguinte. Vamos lá. Eu vou passar a ter, que vai ficar A mais 1 sobre A vezes. Aqui, A menos 1 vezes 1 dá o próprio A menos 1. Mais 1 sobre A. Menos 1. Certo? Tranquilo? Vou repetir. O que é que foi feito? A menos 1 vezes 1 dá ele mesmo. Tá aqui, ó. Dá ele mesmo. Mais 1 tá aqui. Tudo isso sobre A menos 1. Certo? Então, foi isso que aconteceu. Agora, a gente pode perceber que vai ficar menos 1 mais 1 vai embora. Quem foi que sobrou? Sobrou, na verdade,
A mais 1 sobre A vezes A sobre A menos 1. Que de forma clássica você pode cancelar esse A com esse A. Quem é que vai sobrar de fato e de verdade para você? A mais 1 sobre A menos 1. Claro que tem outras formas de fazer essa questão, mas essa foi uma das maneiras que eu encontrei para fazer, tá bom? Então é isso, se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!